Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. A programação da TV Sindepres pode ser acompanhada no site www.tvsindepres.org.br ou ainda pelo aplicativo da TV Sindepres na sua Smart TV Samsung. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida ou sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. A convidada de hoje é Lília Leandro. Ela é diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida, idealizador da campanha nacional da prevenção do câncer de próstata, mais conhecida como Novembro Azul. Lília, muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Obrigada a você, Cleide, pela oportunidade de falar do nosso instituto, dos nossos projetos e também aos associados pela audiência. Muito bom. Lília, para a gente começar aqui esse bate-papo de hoje, antes eu queria que você falasse um pouco sobre sua carreira, sua formação, contar um pouco da sua história antes de entrar nessa área. Então, a minha formação é análise de sistemas. Eu trabalhei no mercado financeiro por muitos anos e comecei no mundo social com trabalho voluntário. E depois tive a oportunidade de assumir um projeto, a coordenação do movimento Todos Juntos contra o Câncer. E a partir desse projeto tive a oportunidade de liderar o Instituto Lado a Lado pela Vida. Ok. Bom, e agora sim, a gente começando aqui no nosso papo, queria que você contasse um pouco a história do Instituto. Como é que surgiu, como ele foi criado? Conta um pouco aí pra gente. Então, a presidente do Instituto, a Marlene Oliveira, tinha um amigo muito próximo, um médico urologista, Dr. Eric Roger, e ele teve o câncer de próstata. E ao longo do tratamento, pela proximidade que eles tinham, pessoalmente falando, ela acompanhou bastante o tratamento de perto e eles tinham conversas e ele sempre comentava que achava que ela tinha jeito para falar da saúde do homem e que isso era necessário no país, e escreveu um estatuto pouco antes de morrer, falando: olha, Marlene, está aqui tudo pronto para você tocar esse projeto, porque eu acho que ele é a tua cara e eu acho que você tem muito talento para isso. E ela, enfim, engavetou aquilo lá. Ela tem outros negócios e foi passando o tempo, até que 3 anos depois ela desengavetou aquilo e falou: legal, vou fazer isso acontecer. Não exatamente como ele havia pensado, mas ela tinha um sonho de ser uma provedora de conteúdo. Então ela percebia a necessidade que a população em geral tem com relação à informação, a um conteúdo de qualidade, e foi por aí que ela desenhou, a partir de 2008, o Instituto e começou essa grande história. E, Lília, como é que hoje a estrutura do Instituto, como funciona? Assim, qual é a missão, né, principal do Instituto hoje? A nossa missão é a humanização da saúde. Então, nós criamos projetos, conceitos, e temos o grande objetivo de divulgar uma informação de qualidade por todo o país. O que nos apoia são as campanhas. Então nós criamos as campanhas e através dessas campanhas a gente fala com o público em geral nas suas diversas fases de vida. E a conexão, ela é importante que haja, independente de você ser homem, ser mulher ou de você estar paciente. Porque a gente entende, e aí eu já falo um pouquinho do nosso símbolo, que é essa vírgula, que a gente entende que a doença na vida da pessoa, ela é uma pausa, é um momento de reflexão, de preparação para uma próxima etapa. Então, a filosofia do Instituto é baseada nessa vírgula como um símbolo deste momento que a gente entende que a doença é só um momento e não um ponto final. Eu queria até que você mostrasse um pouquinho mais aí esse símbolo para o nosso telespectador. Esse é o símbolo do Instituto, e aqui o nosso fim da campanha do Novembro Azul. E assim, interessante também essa explicação aí, por que esse símbolo, né?
Lília, lendo sobre o Instituto, eu observei que vocês usam de uma metodologia diferenciada. Queria que você falasse um pouco sobre quais são os aspectos especiais dessas metodologias. O Instituto se preocupa em levar uma informação de qualidade, então a questão do conteúdo para a gente é muito importante e o que a gente se preocupa é que essa linguagem seja simples, clara, objetiva e lúdica. Então a gente, através das ações, das campanhas, com bastante criatividade, tenta fazer essa conexão, independente de classe social, mas com todo o público, com toda a população. E pelo jeito funciona, né? Porque é um sucesso todas as campanhas. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho de cada campanha, em especial depois a gente vai falar de Novembro Azul. Né? E nós vamos falar desse sucesso que é Novembro Azul. E eu atribuo provavelmente esse sucesso a uma série de fatores, mas em especial esse jeito delicado de lidar com a comunicação, né, Lília? É verdade, a gente coloca muito lado humano, né? Então, para nós, o ser humano, a gente entende que para a gente conseguir falar com o ser humano, nós precisamos, antes de tudo, ser humanos. Então, a humanização é a nossa missão. Perfeito. Bom, agora sim, vamos falar um pouco sobre as campanhas, Lília. A gente vai deixar aqui para o segundo e o último bloco do programa para falar sobre Novembro Azul, que hoje é nosso grande destaque aqui, mas quero que você fale um pouquinho das outras campanhas do Instituto, né? Então, não sei aí por qual você quer começar a falar. Eu vou começar falando por algo que eu acho que é bem gostoso, que é falar do coração. Então, em setembro, nós temos a campanha Setembro Vermelho, Siga Seu Coração, Setembro Vermelho, de combate às doenças cardiovasculares, onde a gente alerta a população através de ações e divulgação de informação por todo o país. A gente alerta sobre a importância da mudança de hábitos para um coração saudável. A prevenção é tudo, é assim que a gente enxerga. A outra campanha é a Vencer com Autoestima. Ela apoia o Outubro Rosa e ela envolve a paciente de câncer de mama. Então, o Instituto realiza ações em todo o país, oficinas de desfile, maquiagem. Nós temos o guia de amarração de lenços, que é um material super bem aceito, que elas adoram, e ele tem um formato bem pocket, então fica dentro da bolsa. Prático, bem lúdico, e nessas atividades elas têm a oportunidade tanto de se sentirem, de terem aquele momento ali agradável e se sentindo bonita, se sentindo mulher, né? Mas também a troca de experiência com outras pacientes. Então elas percebem aquele meu problema, aquilo que eu senti ontem, a pessoa que está do meu lado está sentindo também. Então isso dá um conforto. Então é bem bacana essas ações, elas trazem uma satisfação bem importante. Lília, ainda sobre essa campanha, eu queria saber o seguinte, essas ações, elas acontecem também dentro dos hospitais, por exemplo? Sim, elas acontecem. Ou elas são dentro dos hospitais? Elas acontecem em hospitais, clínicas, dependendo da ação, a gente conta com parceiros, então em salões de beleza, em espaços de desfile, empresas que convidam o Instituto para promover essas atividades. Então, tem bastante coisa acontecendo em lugares diferentes. Nós temos mais alguma outra campanha assim, que também é um sucesso aí no Instituto? Temos a campanha She Escapou. É uma campanha de incontinência urinária e é uma campanha recente, ela foi lançada nesse ano e temos aí um projeto bem bacana para 2016. Aguardem que vem mais novidades. Lília, e qual foi a inspiração para criar essa campanha She Escapou, por exemplo? Desmistificar que a incontinência urinária acomete só idosos. Na verdade, a mulher tem uma forte incidência de perda urinária também.
na mulher. E essa campanha nós lançamos num cruzeiro temático no início do ano e depois nós tivemos a oportunidade de participar da Virada da Saúde, onde a gente realizou ali algumas ações importantes para divulgar o tema, para chamar a atenção que a incontinência urinária existe, porque às vezes as pessoas têm os sintomas e nem sabem que isso é incontinência urinária. E essa coisa, por exemplo, as pessoas têm vergonha de assumir esse tipo de problema de saúde, por exemplo? Sim. A campanha também ajuda a minimizar esse tipo de sensação nas pessoas? Sem dúvida, até porque a incontinência urinária ela é extremamente inconveniente no dia a dia da pessoa. Então isso gera gera um processo de a pessoa se excluir né, do social, da vida do dia a dia. Então a gente trabalha também esse lado, tentando fazer com que essa pessoa ela se permita incluir, mesmo tendo que lidar com esse probleminha no seu dia a dia. E buscar o apoio, tratamento disso, tratamento, né? Tem diversas opções, diversos caminhos que ajudam não necessariamente na cura, mas na minimização dos sintomas e, enfim, e às vezes até numa prevenção. Se você percebe que aquilo está bem inicial, em alguns casos você consegue regredir a doença. Muito bom. Lília, eu queria que você falasse um pouco sobre como funciona a questão de parceiros com o Instituto Lado a Lado pela Vida. Como que as pessoas podem ajudar? Como que funciona essa área? Então, o Instituto capta recursos através de patrocínio de seus projetos. Esses patrocínios vêm das empresas, do setor privado e também do governo através de projetos da Lei Rouanet. Nós temos também doações que ajudam o Instituto no seu dia a dia. Nós somos uma instituição independente, apartidária, e realmente nós sobrevivemos com os projetos e as doações que acontecem. Ok. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress www.sindepress.org.br. Estamos de volta com a nossa convidada, Lília Leandro, diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida. Agora sim, a gente vai falar aí da grande campanha que está acontecendo no momento, que é Novembro Azul, e eu quero que você conta aí tudinho pra gente. Essa é a grande verdade. Estou muito curiosa, porque, Lília, eu particularmente nunca vi a participação das pessoas de uma forma tão intensa numa campanha como eu tenho visto nessa Novembro Azul. Você tem razão, Cleide, isso realmente tem sido um motivo de bastante orgulho também para o Instituto, perceber esse crescimento importante que a campanha tem tido. Quando a Marlene Oliveira, a nossa presidente, decidiu criar o Instituto, ela se inspirou no Movember,
que é um movimento internacional que vem lá da Austrália, mas que tem uma importante presença nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. E o mote deles é deixar o bigode crescer no mês de novembro e para chamar a atenção e alertar para a prevenção. Então a Marlene foi buscar experiências, né, lá fora, deixa eu ver o que o mundo está falando da próstata, do homem, para trazer isso para cá, para o Brasil, mas a coisa não emplacou. Existe a cultura do bigode, não é algo nosso. No Brasil, isso, né? Não é algo nosso. E daí ela, com bastante visão e estratégia e criatividade, deu o tom, passados aí 3 anos de tentativa, mas que a coisa realmente não deslanchou. Ela colocou ali a pitadinha de criatividade e o jeitinho, o jeito brasileiro, o né? jeito brasileiro e toda a experiência também que ela já trazia, daí todo o aprendizado, e lançou o Novembro Azul. Mantendo o nosso ícone aí, que é o bigode, mas aí com uma condução bem mais abrasileirada, vamos dizer assim. É uma campanha nacional, né, Lília? Sim, é uma campanha de âmbito nacional. Tá. E como é que funciona a gestão dessas ações, Lília? Queria que você falasse especificamente das gestões, das ações e a gestão disso nível Brasil, por exemplo. Então, o que o Instituto faz? Como é que funciona? Então, o Instituto coordena todas essas ações. O Instituto fornece todo o conteúdo em termos de informação. Existe o envolvimento da população, que é fundamental, e o Instituto tem o apoio de um comitê especializado, multidisciplinar, onde não só todo o material é validado tecnicamente, mas as ações, nós coordenamos a promoção de palestras que são ministradas por esses especialistas num trabalho voluntário de extrema dedicação. Temos aí parceiros brilhantes e incríveis. Então, assim, é uma rede. Contamos com apoio em alguns lugares do país de hospitais e clínicas, onde a gente também tem esses profissionais, alguns que também integram o nosso comitê. Mas o Instituto, no fim do dia, é quem faz a coordenação de tudo que está acontecendo. Tá. Agora, falando especificamente de algumas ações em São Paulo, queria que você contasse aí. Eu sei que tem a questão da iluminação de alguns pontos turísticos na cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, aliás, é bem interessante isso. Sim, Cleide, realmente a iluminação é um ponto bem importante do Novembro Azul, mas é legal deixar claro que a gente trabalha a campanha, que é um toque, um drible, durante todo o ano. Apenas em novembro a gente intensifica as ações e aí a iluminação vem fortalecer esse momento para alertar a população da importância da prevenção, da importância de um diagnóstico precoce. Tá. Além dessa questão da iluminação, que é bem simbólica e está fazendo um grande sucesso aí em São Paulo, existem ações, por exemplo, como outro dia eu acompanhei uma atividade no MASP. Isso é comum? Só vai acontecer durante o mês de novembro, por exemplo, ou vocês têm uma outra programação? Sim, Cleide, a gente realizou a ação no MASP e a gente realiza ações onde a gente presta serviço para a população, aferindo pressão, medindo o diâmetro da circunferência abdominal, orientando sobre os riscos, né, sobre a importância dos bons hábitos, enfim. Durante todo o ano. Então, assim, de novo, a gente intensifica isso em novembro, mas a gente também faz com que essas coisas aconteçam ao longo do ano.
e a gente vai em busca, vai aonde o homem está. Então a gente foca as ações em locais que a gente já tem a presença do homem, como por exemplo, jogos de várzea, passeios de motocicletas, estádios de futebol. Então são locais de concentração masculina, mas que a gente ali tenta também conectar as mulheres. Então porque a gente entende que a mulher, ela é uma forte aliada nesse processo, né? É ela quem orienta, quem agenda, quem realmente influencia, né? Incentiva o homem a se cuidar. Ela, por natureza, já tem esse papel de cuidadora, e o homem tem o papel, ele cuida mais do carro do que da própria saúde. Então, a mulher é uma importante aliada nesse processo. Lília, e nessas ações, como é que, não sei se você acompanha de perto, por exemplo, mas como que você percebe a receptividade dos homens, já que vocês estão ali, frente a frente com eles, falando de um assunto que ainda é tão delicado para o homem, né? Como é que eles têm recebido de forma diferente? A gente percebe que existe já uma mudança, existe já uma resposta diferente, mas sem dúvida é um preconceito, existe o preconceito, no entanto que um toque, um drible, ele resgata exatamente isso, um toque de saúde para driblar esse preconceito. A gente percebe que eles têm vergonha do assunto, e quando eles conseguem falar, eles abordam com piadinhas, então vira piadinha de mesa de bar. Mas a gente acredita que tem que insistir, que tem que entender que existe uma dificuldade, mas quando a gente provoca, existe também uma resposta numa mudança de comportamento. Mas que bom, porque quando você fala da piadinha, ótimo, é aquela tal história. Falem mal ou falem bem, estão falando de mim. Então eu imagino que essa coisa de brincar sobre o assunto numa mesa de bar, para um assunto tão, assim, ainda encarado de uma forma preconceituosa pelos homens, já é um passo positivo, não é verdade? Concordo, sim, e até porque naquela mesa de bar sempre vai existir um ou outro que o pai teve um problema. A gente tem aí índices do Instituto do Câncer indicando que a cada 6 homens, 1 vai ser diagnosticado. Temos aí uma previsão também pelo INCA de 69 mil casos de diagnósticos para esse ano, para 2015. Então, assim, a incidência é alta. Então, o que acontece é que as pessoas têm sempre alguém na família, alguém no seu relacionamento próximo. Então, mesmo com a brincadeira, sempre tem alguém que ali já leva a coisa mais a sério e já consegue colocar um lado mais de maior preocupação e, de repente, até quebrar um pouco a coisa do preconceito. Lília, é exatamente o que você atribui esse número tão elevado de pessoas diagnosticadas com câncer de próstata? O Instituto entende que esse número elevado está diretamente relacionado à desinformação. Então, a gente não está falando aí nem não estamos falando de classe social e nem de cidades muito longe, muito distantes das capitais. A gente tem uma desinformação realmente significativa. Muitos homens não sabem nem o que é a próstata, muito menos onde a próstata fica e mais ainda, quais são os cuidados, o que ele precisa fazer para ter um diagnóstico precoce, ou seja, como prevenção. Então, nesse sentido, a campanha ela é muito importante e o Novembro Azul, em especial, para alertar e para conscientizar da importância da atenção a esse ponto, porque a gente tem realmente um número aí bastante alarmante de casos previstos para serem diagnosticados em 2015. Ok. Ainda falando das ações, eu observei, né, em função dessa grande massa participando aí dessa campanha, eu percebi também a participação de artistas, né? A própria imprensa brasileira, a imprensa em São Paulo, dando grande destaque para esse tema.
Eu queria que você falasse também sobre isso, né? Porque são apoios espontâneos. Como é que tem acontecido essas participações? A gente trabalha em rede, né, Cleide? O trabalho é sempre uma rede de pessoas conectando e apoiando e entendendo. É muito fácil envolver as pessoas quando você está falando de uma causa séria, falando de uma forma séria, de uma forma efetiva e por uma causa séria. Então, a gente tem conseguido realmente apoio de celebridades. Isso é bacana porque essas pessoas ajudam efetivamente na divulgação. Atenção, né? Chamam atenção, tema, né? E realmente é um grande orgulho, porque a gente tem tido apoio de pessoas realmente inspiradoras e de importante alcance na mídia e nas redes. Ok, muito bom. Bom, a gente vai para o próximo intervalo e acompanha o vídeo institucional da campanha Novembro Azul. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Voltamos com o último bloco do Sindepres Entrevista, que recebe hoje Lília Leandro, diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida. Lília, eu queria que você fizesse um balanço do que foi a campanha Novembro Azul em 2014. Cleide, a campanha ano passado foi realmente um sucesso, superou e muito as expectativas que nós tínhamos no início do mês. Só para você ter uma ideia, nós impactamos 75 milhões de pessoas com 4,7 milhões de folhetos distribuídos. Tivemos ali mais de 1.500 palestras e quase 600 empresas participando de todo esse movimento conosco. O auge da campanha foi os Jogos de Várzea, onde nós tínhamos uma palestra de um especialista, um urologista, oncologista, e depois a distribuição também de folhetos. Tivemos também uma exposição internacional, que foi super incrível, onde a gente saiu no painel central da Times Square, lá em Nova York. Fantástico. E isso foi realmente um grande um grande momento, né, para o Instituto e para a campanha Novembro Azul. E 2015 é tudo isso em dobro? 2015 é tudo isso em dobro para lá. Nós estamos aí na metade do mês, quase, e já temos aí, os indicadores estão lá em cima e a gente está bem feliz. Que bom. Bom, agora, Lília, nós falamos até agora sobre a campanha de prevenção do câncer de próstata. E o Instituto tem ações ou alguma ação específica ou algum material para o homem que já detectou a doença, ou seja, já foi diagnosticado? Sim, nós temos, Cleide, no portal, começando então da parte de informação, nós temos no portal um cantinho do paciente, onde ali a gente disponibiliza informações que empoderam esse paciente. Então, para que ele tenha consciência de quais são os direitos dele durante o tratamento. E nós temos sim ações também voltadas para o paciente, que a gente chama de diálogos da próstata, onde a gente promove oficinas em hospitais, clínicas, mas a gente reúne pacientes, convida também, em alguns casos, familiares, acompanhantes, para que eles troquem experiências também ali sobre aquele momento que ele está vivendo, né? Ok, muito bom.
Lília, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você estendesse no sentido de como é que funciona o comitê científico do Instituto, né? Vocês têm vários especialistas, quais são essas especialidades ali apoiando e parceiros de vocês, por exemplo? Então, o nosso comitê científico é um comitê multidisciplinar. Então, nós contamos com urologistas, oncologistas, médicos cardiovasculares, fisioterapeuta, nutricionista. Então, são médicos voluntários que doam o seu tempo e com brilhantismo e de uma forma realmente admirável e apoiam, validam todo o nosso material. Isso é um grande ativo do Instituto, é o conteúdo, e ele é todo validado tecnicamente por esse comitê. E eles também, além disso, eles doam o seu tempo na promoção, nas palestras que eles ministram mais intensamente nos meses da campanha, mas ao longo de todo o ano, conforme a demanda das empresas e dos nossos parceiros. Mas que bom, né? Porque hoje eu fico imaginando essas pessoas que são colaboradoras, parceiras do Instituto em ações como essa e ver o sucesso de uma campanha que é Novembro Azul, né? Então você olhar e falar, faço parte disso, né? Então eu acho que não tem preço isso, né? Verdade. Bom, eu quero falar também de um assunto até um pouco diferente, mas recentemente o Instituto foi homenageado no Senado Federal, acho até que foi agora, essa semana, né? Segunda-feira, dia 9. E eu queria que você falasse qual foi a sensação do Instituto estar recebendo um prêmio como esse. Realmente foi um momento... É um prêmio, né? É um prêmio, realmente foi um momento mágico. A gente tem uma mulher falando da saúde do homem no país, falando de uma forma natural, falando com bastante liderança e falando brilhantemente, porque a gente já percebe que existe um eco dessa fala. E foi incrível ouvir aquele hino nacional naquele Senado, realmente ter um reconhecimento, deu muito orgulho e aquilo nos enche de força e de energia para que a gente intensifique as ações, a estratégia e busque novos caminhos e novas formas de realmente atingir cada vez mais e com cada vez mais qualidade, que é o que a gente mais se preocupa. É o lema de vocês, Isso. né? Lília, já que a gente está falando de Brasília, eu quero aproveitar a oportunidade de te perguntar quais são as reivindicações hoje que o Instituto tem junto ao governo federal? Cleide, o governo reconhece o Instituto como um protagonista ao falar da saúde do homem no Brasil. E, então, a gente entende que a gente precisa ter eco do que a gente está buscando. Então, a gente busca que a população seja mais consciente e ela precisa ter o respaldo quando ela procurar essa atenção básica. Então, nesse sentido, a gente quer trabalhar a possibilidade aí da criação de ambulatórios que atendam a esse homem em horário diferente, ou seja, em horário noturno. A criação de ambulatórios, de regionais de especializações e também criar uma rede de atenção à saúde do homem no país. E qual é a expectativa de vocês em relação a essas reivindicações hoje, junto ao governo? Vocês acham que são reivindicações que a médio ou longo prazo vão ser atendidas? Como é que vocês têm percebido a receptividade, por exemplo, dos nossos parlamentares em relação a isso? A gente acredita e a gente tem um grande respeito do governo
pela forma como nós nos colocamos. Então, o Instituto, ele não critica, a gente não quer reclamar, a gente quer construir e quer fazer juntos. Então, a forma como a gente se coloca perante os parlamentares é o que tem feito a diferença, porque a gente quer realmente ajudar com o protagonismo que nós temos, com a criatividade que nos é particular. Nós queremos realmente mudar o cenário da saúde masculina no país e a gente entende que isso não é o governo quem vai fazer sozinho, não é a sociedade e não é a indústria, não é a área médica, é o conjunto das forças, é todo mundo trabalhando junto na mesma direção. Essa engrenagem funcionando. Exatamente. Logo, logo a gente muda, por exemplo, essa estatística de 2015. A gente pelo menos assim espera, né, Lília? Com certeza. Bom, a gente está chegando ao final do programa. Eu quero que você deixe aí um site, as redes sociais. Explica um pouquinho aqui para o nosso telespectador como é que ele pode participar de todo esse movimento que o Instituto faz hoje. Nós temos um portal dedicado à campanha, que é o novembroazul.com.br. Temos lá um link para que seja baixado o kit da campanha. Então, tem um material super lúdico e bastante completo. Temos um canal, que é o contato, @ladoaladopela-vida.org.br. Este contato é de conexão imediata, então necessidades específicas também podem ser compartilhadas, solicitadas. E temos também no Facebook a nossa fanpage, Novembro Azul Brasil, que tem bastante conteúdo, bastante informação e pode ser compartilhado. Pode ser compartilhada, está bem agitada, tem muita coisa legal acontecendo e eu convido a todos para se juntar a essa causa. Muito bom. Lília, olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu acho que cada vez mais a imprensa, em especial, tem que dar espaço para esse tipo de discussão, para esse tipo de tema. Eu falo isso porque a gente está finalizando o programa, mas eu quero dizer que o meu pai foi diagnosticado recentemente com câncer de próstata. Ele mora numa cidade no interior de São Paulo. Eu estou acompanhando o processo do tratamento. O meu ânimo, na verdade, é que ele foi diagnosticado no início desse câncer, né? Então, assim, a gente está bem otimista em relação ao tratamento, à cura. Então, eu não poderia deixar de dizer isso aqui, porque eu sou um personagem que também busca esse tipo de informação e considero muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua participação conosco hoje. Somos nós quem agradecemos. Realmente foi uma oportunidade incrível, foi um super prazer e estamos super à disposição. E vai dar tudo certo com seu pai também, porque como ele teve um diagnóstico precoce, ele tem 90% de chance de cura e se Deus quiser ele vai ser curado. Pois é, eu realmente me escoro nessa esperança aí. Muito obrigada. Bom, a todos que nos assistiram, meu grande abraço e até o próximo programa.